A gente tinha, até outro dia, uma emissora de televisão que estava na extrema-direita, abertamente, que era a Rede TV, e que contrata um excelente profissional, que é o Kennedy Alencar. E o Kennedy Alencar faz uma entrevista exclusiva com o presidente Lula. Né? Então, você vê claramente a Rede TV daquele Marcelo Carvalho, que estava toda hora tweetando, tentando ser influencer nas redes, conectado à extrema-direita, e agora eles já fazem esse movimento. A entrevista do Lula ao Kennedy foi uma entrevista muito interessante, que eu acho que, inclusive, explica um pouco essa manchete que estava aqui na Folha, até agora há pouco, que é essa aqui, ó, Lula completa um mês de governo mais à esquerda do que no primeiro mandato. Então existe uma certa perplexidade da mídia brasileira com o Lula de esquerda, né? Quer dizer, eles queriam o Lula meio tucano. Na verdade, o sonho da mídia era que o Lula se convertesse em Michel Temer, né? Para continuar com a ponte para o abismo. Mas o Lula não quer, né? Claramente. Queria te pedir uma avaliação sobre a entrevista do Lula ao Kennedy e também essa leitura que a mídia já começa a fazer. Pô, o presidente é de esquerda. Toda a construção com o Lula, a candidatura dele, sempre foi feita sob a pressão dessa mídia corporativa, a pressão para que ele fosse uma terceira via, tá? Transformar o Lula em terceira via. Isso nós sabemos. A Folha, nós temos que pontuar que a Folha hoje é um banco. Então, ela não é só porta-voz do sistema financeiro, ela não é só porta-voz do neoliberalismo, ela é o próprio neoliberalismo, que é um banco. Ela é muito mais dinheiro que banco. Não sei nem como é que está a operação dela na Folha. Então, em termos de receita, etc. Mas eu vejo que o Lula é um pragmático, com uma formação de liderança, ele é um líder operário, e o Lula tem um compromisso com a classe trabalhadora. Isso faz de esquerda, tá claro que é. Mas o Lula é. Ele até, quando o Ratinho perguntou se ele era um socialista, ele disse que era um socialista moderno, ele não é uma expressão que ele usou, mas que o Lula o que ele quer é o bem-estar das pessoas. O Lula na prática, o Lula é um social-democrata, na prática. Entenda bem o que eu estou dizendo. A prática do governo Lula é de social-democracia. Tá? Sempre foi. É um líder operário que defende os interesses da classe trabalhadora e admite uma conciliação com a classe produtiva, o capitalismo, etc., para que avance em benefício da classe trabalhadora. O compromisso direto, o compromisso dele é com a classe trabalhadora. Evidentemente que isso, de novo, o faz de esquerda. Então, eu entendo que você falar que o Lula, hoje, ele está mais à esquerda do que estava antes, eu entendo que o Lula ele tem o mesmo compromisso. A diferença é que o Lula hoje é mais experiente. O Lula, ele sabe o que querem, quem são os adversários, o que essa elite quer. Ele sabe. Então, hoje, ele é mais experiente. Então, as decisões dele são muito mais ágeis. Ele já sabe, por exemplo, que o Banco Central, está ficando muito claro, que o Banco Central vai ser um adversário. Tá? Ele já sabe disso. E ele sabe que a independência do Banco Central, a tal autonomia, a independência, foi o pior legado do Bolsonaro, porque isso trava o desenvolvimento do país com essa taxa de juros. E ele sabe disso. E é claro que ele vai denunciar isso. Ele vai mostrar isso. E ele pode, inclusive, se tiver condição política, fazer uma PEC já para acabar. Inclusive pode acabar já. Eu não sei se ele está tentando reunir condições políticas para isso. Acho que ele não tem força no Congresso para isso. Hã? Acho que ele não tem voto no Congresso para isso. Exato, mas eu estou dizendo que esperar terminar o mandato, o Brasil, porque ele perdeu um instrumento importante de desenvolvimento do país, que é a política monetária. Entendeu? Então, eu estou dizendo que isso é natural que tenha um governo, claro, respeitando os princípios que o Lula já mostrou que não quebra o país. Teve superávit primário o tempo inteiro, quando governou. Mas então eu entendo que eu vejo a Folha como, essa manifestação da Folha e dos outros, como a expressão de um projeto neoliberal. Mas é claro, eles querem o Lula neoliberal e vão pressionar o Lula o tempo inteiro. Agora, o Lula precisa contra-atacar na comunicação. Urias Oliveira está dizendo, já a Folha vai falar do perigo comunista, né?